associado à construção da ciência ocidental. Então, o século XIX foi, eu acho que, o auge, né, desses processos de coleção, entre eles artefatos indígenas. E claro, os museus ao longo desses anos têm se tornado centros importantes, né, de preservação de artefatos indígenas, né, no caso de que estamos pensando que é a etnologia indígena e a relação com os povos indígenas. Então, de fato, essas instituições têm um papel muito importante na preservação dessa memória, que não é só uma memória nacional, é memória de cada povo indígena. E aí acho que vem também a outra faceta para pensar essa pergunta, e até que ponto os Estados nacionais estão comprometidos, né? Estão envolvidos na questão da preservação desse patrimônio, que, como volto a repetir, não é só um patrimônio nacional, é um patrimônio de cada povo indígena. Então, acho que a terceira faceta dessa pergunta seria até que ponto podemos estabelecer um diálogo entre esses interesses dos Estados nacionais de preservar uma memória, junto com os interesses dos povos indígenas de preservar também sua memória. Porque agora os povos indígenas também estão construindo seus próprios museus. Então, já é uma instituição que está sendo apropriada, que está sendo introjetada pelos próprios povos indígenas para, em termos de preservação cultural, em termos de preservação da sua memória e de continuar criando dinâmicas socioculturais, né? Nas suas aldeias, e esse diálogo com a sociedade envolvente, que é tão importante, e a partir do qual também se estão gerando novas políticas. Eu acho que a gente teria que pensar esses três elementos, né, nessa resposta. Eu acho que, de fato, é o caminho que nós estamos explorando nessas instituições museais tradicionais, né? Exemplos disso, o Museu Gellty pode dar muitos, que são os diálogos, né, que temos tido aqui na coleção etnográfica com diversos povos indígenas. Nos últimos anos eu destacaria os diálogos com o povo Kaapor, do Maranhão, que foi um diálogo muito importante porque juntou o Museu Nacional de Etnologia da Holanda e o Museu Paraense Emílio Gellty nesse diálogo com o povo Kaapor. E fruto disso foi uma exposição, né, em co-curadoria, foi uma curadoria conjunta com o povo Kaapor. E eu acho que essas ações são muito importantes. Eu acho que é isso que nós, museus tradicionais, podemos fazer, né, para estabelecer essas pontes e para estabelecer essas novas formas de fazer pesquisa nessas instituições. Pesquisas colaborativas, né, com participação dos povos indígenas, pensando junto uma maneira de fazer exposições, pensando junto a maneira de fazer artigos também. Dois grandes exemplos, que é o Museu Makuta, do Chikuna, criado nos anos 90 e que, de fato, é um museu indígena, o primeiro museu indígena do Brasil, reconhecido internacionalmente, que ganhou prêmios e reconhecimentos da Unesco. O Museu Kuahi, dos povos indígenas do Oiapoque, localizado na cidade de Oiapoque, que é uma experiência muito mais recente, e que também leva a pensar como os povos indígenas têm se apropriado, né, desse conceito, dessa ideia de museu para articular ações de fortalecimento cultural.
E um terceiro exemplo que a gente poderia dar disso, que é um exemplo que vem com muita força, é os povos indígenas do Nordeste. Os povos indígenas Pancararu, o Museu dos Pataxó também, que tem sido exemplos de como estes povos indígenas vêm se apropriando com muita força de uma instituição como o museu para esses processos de fortalecimento cultural, fortalecimento identitário. Então, acho que esses seriam assim, os grandes exemplos, além, obviamente, dos diálogos que os museus tradicionais estão fazendo com diversos povos indígenas. Eu acho que desses processos vão resultar umas novas dinâmicas, né, para pensar em conjunto museus tradicionais, museus indígenas e populações tradicionais também. E a partir dessas dinâmicas, novos processos vão surgir, né, em termos de fortalecimento cultural e também em termos de criação de ciência, né? Isso nos leva a repensar um pouco como a ciência está atuando como essa maneira de criar conhecimento, né, nas instituições acadêmicas, mas em colaboração com os povos indígenas e as populações tradicionais.